Olá, estamos de volta. Algumas semanas atrás, a gente falou sobre o desafio de educar filhos gêmeos. E eu recebi alguns pedidos para falar sobre os desafios de educar filhos únicos. E ao fazer a pesquisa, foi muito interessante, porque os estudos, os artigos que eu li falam no filho único e no filho que é muito distante em idade do irmão. E se você está em Muriaé e se você é mais antigo na cidade, você deve se lembrar de um pediatra que passou por aqui, ficou aqui uns bons anos, Dr. Hilder Alencar. Ele uma vez perguntou para uma amiga que tinha um filho, falava que teria outro e de fato teve, mas o filho já estava com 7 anos e nada de ela achar que fosse a hora. E ele um dia perguntou: quando a senhora vai ter o seu próximo filho único? Então, nesta época, ele já desenvolvia essa ideia de que um distanciamento muito grande na idade entre os irmãos acaba resultando em que você tenha 2, no caso dessa amiga, 3 filhos únicos. Então, isso é muito interessante, porque isso nos leva a pensar que não é o fato de você ter um único filho que vai necessariamente, obrigatoriamente, trazer problemas para ele, mas talvez essa impossibilidade de conviver com os irmãos de uma maneira mais próxima, de uma forma onde a vida deles, os interesses, a rotina sejam mais parecidos, também pode gerar essa mesma sensação e essa mesma experiência de filho único. Eu separei aqui alguns pontos que eu acho que são importantes e talvez atendam o pedido, das pessoas e que também podem, se for o caso, iniciar uma conversa. Então, fiquem à vontade para fazer novas questões, para fazer comentários e para solicitar o aprofundamento em algum desses pontos, se essa for a sua necessidade, o seu desejo, a sua curiosidade. Então, a primeira coisa, alguns artigos falam que o fato de ser um filho único pode levar a que a criança tenha uma relação mais exclusiva com os pais e, por isso, amadureça mais e avance intelectualmente mais. Outros artigos falam que ela pode ser superprotegida e infantilizada por esse mesmo convívio exclusivo com os pais. Então, isso é muito valioso para que a gente compreenda. Não é a situação de ser único, mas é a maneira de viver com a criança. É aquilo que se oferece para a criança que vai fazer com que ela, ou seja, amadurecida e intelectualmente avançada, ou superprotegida e infantilizada. Então, a gente precisa abrir mão destas convicções cristalizadas. Se é filho único, é superprotegido, é infantilizado. Mas não pode correr o risco de falar: ah não, ele é filho único, aí os pais investem mais nele, ele será muito mais desenvolvido. Não necessariamente a forma vai ser muito importante na determinação desse desenvolvimento da criança. Porque também a gente já viu em vídeos anteriores o quanto o afeto, a dedicação, a relação, o vínculo com a criança, principalmente daquelas pessoas que são seus cuidadores principais, é determinante no seu desenvolvimento.
A gente já falou isso outras vezes e vai sempre voltar, porque esse é um tema talvez central nas questões de desenvolvimento e que nunca estão fora do radar dos psicólogos e dos profissionais, dos neurologistas, dos pediatras, de quem trabalha com o desenvolvimento da criança. Segundo ponto, esta criança, esse filho único, pode ser privado da riqueza de conviver com irmãos, privado de experiências importantes de como lidar com a inveja, a rivalidade, como compartilhar, como pensar no outro, como conviver com as diferenças. Então, o fato de não ter irmãos tira quase que naturalmente essas possibilidades, mas especialmente nesse momento, nós estamos convivendo com a volta das grandes famílias. Por quê? Com os 2 anos de pandemia, com o imenso número de desempregados no nosso país, muitos jovens voltaram a viver com os pais de um deles, né? Os pais da mãe, mais frequentemente, mas às vezes não são os únicos. Às vezes outro irmão, outra irmã também foram morar ou junto ou muito próximo. E aí são muitas crianças convivendo. E não vai fazer tanta diferença assim se essas crianças são irmãs, ou se essas crianças são primas, ou se essas crianças estão numa comunidade, em algum lugar onde esses pais precisaram buscar apoio. E aí elas vão ter essa experiência de lidar com a inveja, com a rivalidade, de aprender a compartilhar, de pensar no outro, de conviver com as diferenças, de esperar a sua vez, de ceder. São N experiências que podem estar sendo oferecidas para crianças em outras situações, talvez menos óbvias, talvez menos naturais do que quando se tem irmãos. De qualquer forma, as famílias têm sido muito pequenas. Eu já li uma crítica, né, uma brincadeira falando, as famílias têm 2,4 ou 3,4 filhos. E aí a pessoa que escrevia o artigo falou, eu não conheço ninguém que tenha 0,4 filho. Então, ou a pessoa tem 3, ou ela tem 2, ou ela tem 4, mas 0,4 não é possível. Então, famílias com 3 filhos já são raras, já são poucas. As crianças atuais têm menos essa experiência de compartilhar, de esperar a vez, de negociar, de lidar com rivalidade, com muitas diferenças. É muito diferente de uma família como a família na qual eu cresci, com 8 filhos e mais uma porção de agregados sempre. Essa era a grande família rural na qual eu fui criada. Eu sou a segunda de 8 filhos vivos e na minha casa sempre moraram primos, primas que precisavam vir para a cidade para estudar, para trabalhar ou que passavam o dia na minha casa e no final da tarde iam de volta para as fazendas onde moravam. Então, mesmo que eu não tivesse tido esse tanto de irmãos, teria tido a experiência de conviver com gente de todas as idades na minha infância, porque eu morava com a minha avó, que já era idosa. Eu não tenho lembrança da minha avó no domínio do seu juízo. Eu já me lembro, todas as minhas lembranças da minha avó, ela já estava senil. Então eu convivia com uma pessoa idosa, uma condição, né, muito marcante de idosa, com adultos, minhas tias, 2 tias que eram irmãs do meu pai, né, e que moravam, a gente morava com elas, né, meu pai morava com a própria mãe e as irmãs solteiras, e com os meus primos jovens, saídos da adolescência ou ainda na adolescência, que vinham para a cidade para estudar, para trabalhar e que
como nós éramos a única casa da família na cidade, também moravam com a gente. Essa experiência é riquíssima e é uma experiência que atualmente poucas crianças vivem. Mas então essas crianças estão fadadas a um fracasso? Não, a gente pode promover convívio, encontro, que seja com um grupo de amigos, né? E que nesse grupo tenha os jovens pais das crianças pequenas, seus próprios pais, seus irmãos com os próprios filhos, que se forme uma comunidade, mesmo que ela não seja diária, mas que ela viva juntas situações, aniversários, piqueniques, viagens. Isso faz talvez o lugar dessa experiência da grande família, que já quase não existe mais. Embora a gente faça essa ressalva que nesse resto de pandemia, pós-pandemia, nós teremos muitas situações de grandes famílias por causa das questões econômicas que se impuseram a nós. Terceiro, existe a chance de que o filho único construa um mundo imaginário no qual ele se vê sozinho e que ele tenha dificuldade de frequentar a realidade compartilhada. Ele está sozinho em casa, os pais estão trabalhando, ele recorre a essa capacidade dele de criar um mundo próprio onde ele revive, reproduz a experiência da vida dele. E aí ele cria esse mundo imaginário onde ele é sozinho e depois ele tem uma certa dificuldade de sair desse mundo imaginário. De novo, a convivência e que a família forme grupos, convivam, né? E muitas pessoas é talvez o antídoto para essa restrição, para esse isolamento a que essa criança pode estar exposta, não obrigatoriamente. 4. Essa criança, criada muito sozinha, pode ter dificuldades para se adaptar, para se sentir bem em brincadeiras coletivas. Se tem muita criança, ela já não sabe, ela já não consegue se colocar, se expressar, né? Ela já tem dificuldade de falar para todo mundo, não, não é assim que eu quero, não, vamos fazer de outro jeito, aceitar, né, a liderança de um e a necessidade de ela se agrupar talvez num jogo, né? Eu fico imaginando, fico me lembrando das queimadas na rua, né, em que você precisava muito de quem era do seu time, né, que fizesse uma proteção, que te ajudasse, que te orientasse, né, porque a gente gritava, fulano, é em você, e aí a gente abaixava ou pulava, ou chegava o corpo, mas, quer dizer, talvez essa criança que não tenha esse convívio, tenha dificuldade para se localizar nesses grupos e isso pode representar uma perda. De novo, o convívio pode ser a solução. 5. Os pais correm o risco de colocarem a criança como responsável pela própria relação do casal, porque eles se tornam muito unidos em função da criança. E é preciso que haja o cuidado de não transformar essa criança em responsável pelo casal. Então é preciso que esse casal encontre momentos de exclusividade para si como casal, né, que consigam ter alguém que possa ficar com a criança um tempo, um dia, uma hora, para irem a um jantar onde só irão adultos, para participarem de uma reunião, de um curso, para fazerem uma pequena viagem. Eu já estou falando de criança maior. Nós, psicólogos, temos muita preocupação com crianças que ficam muito tempo longe dos pais no primeiro ano de vida. Porque
ela não sabe se expressar. E a maneira como ela vai sentir, a maneira como ela vai reagir, nos preocupa exatamente porque a dependência dela, dessas figuras de apego, né, a dependência de que essas figuras sejam constantes, consistentes e sólidas como apoio para ela, nos preocupa. Então, a gente está falando de uma criança um pouco maior, uma criança que já fala bem, que já conta o que aconteceu, que já fala como se sente. Esses pais precisam criar situações onde eles estejam como casal, para que essa criança não se torne responsável por esse casamento. 6. Essa criança, filha única, pode desenvolver maior insegurança justamente por se sentir observada, vigiada todo o tempo. Tem sempre alguém disponível para ela e ela não tem que dividir essa vigilância com uma outra criança. Então ela pode ficar insegura porque nós adultos temos uma tendência que é frequente, é natural, mas não é desejável, que é resolver as coisas pela criança, não deixar que ela tente, não deixar que ela tente sem conseguir. A gente vai lá e faz antes porque a gente acha que ela não vai conseguir. E a gente tira dela, né, essa possibilidade de tentar. E essa confiança que vem dessa experiência. A Maria Montessori, educadora italiana, falava: você não deve fazer por uma criança nada que ela já seja capaz de fazer. E, dentro de limites de segurança, deve deixar que ela tente coisas que talvez ela ainda não seja capaz, mas que ela deseja conseguir. Que isso pode ser fonte de motivação. E aquilo que você consegue realizar, mesmo que tenha sido um desafio, é fonte, é origem de autoconfiança, de segurança e desse aprendizado de que não é porque eu não consegui uma vez que eu nunca mais vá conseguir. Dessa característica que eu me lembro que eu fiz um programa falando só sobre ela, a resiliência, que começa a se desenvolver na infância, que se aprofunda na adolescência e que pode se constituir num traço muito importante da vida do adulto. E 7º e último, essa criança pode sentir-se o centro das atenções de toda a família, estar então numa posição privilegiada que não se repete fora de casa e ter dificuldade de não ser o centro das atenções, de não ser a pessoa privilegiada, exclusivamente atendida, olhada, valorizada daquele grupo. E isso ser uma dificuldade para ela estar despreparada para enfrentar uma realidade diferente da que ela vive. Às vezes, eu atendo no consultório crianças que não têm tios e, portanto, não têm primos. São pai e mãe, filhos únicos, que se casam e têm um único filho, até porque só têm essa experiência e se sentem muito assustados, muito desafiados diante da experiência de ter que dividir a atenção com 2 crianças. Então, é muito difícil você quebrar, né, essa resistência. Mas é preciso que a gente quebre primeiro essa resistência dos pais para depois alcançar a criança, né? Que eles se sintam confiantes neles como pais, que eles evoquem as lembranças daquelas situações que eles gostariam que tivessem sido diferentes, mas que eles também evoquem as lembranças de situações que foram muito boas, que eles viveram com muita alegria, com muita segurança, com muito prazer,
ao serem filhos únicos. Então, é preciso que a gente não cristalize uma situação. Se é filho único, tem problema. Se é filho único, filho de pai e mãe, filhos únicos, nossa, vai dar um problema gigantesco. Não necessariamente. Né? É preciso que esses pais se abram para confiança em si mesmos e não que eles tenham que ter um segundo filho, mas que eles se abram para confiar em si, nas próprias experiências e que eles tragam tanto as boas quanto as nem tão boas para a criação dos filhos, que eles tenham com quem conversar fora, né, desta experiência de filhos únicos, mas que eles conversem também bastante entre si para educarem o filho. Por quê? Como é que a gente faz para equilibrar essas vantagens e desvantagens de ser filho único, de ter filho único? Primeira, oferecer oportunidades para que a criança se relacione frequentemente com outras crianças da mesma idade e também com pessoas de idades diferentes. É aquilo que eu falei anteriormente, né, do grupo de amigos, de primos, de casais que tenham filhos também, não só da idade. Porque os casais que têm mais de um filho, normalmente têm filhos em idades diferentes, salvo esses casais modernos, né, dos procedimentos para engravidar, que costumam ter 3 filhos. Então, eles têm 3 filhos da mesma idade. Isso já é uma variedade, porque eles não são iguais, né? Mas oferecer oportunidades para a criança conviver com outras crianças da mesma idade, mas também com grupos maiores, onde haja pessoas de idades diferentes para ela ter experiências diferentes. Segundo, aproveitar a escola para que ela aprenda a compartilhar, que ela possa tanto ir quanto convidar coleguinhas para a própria casa, porque isso dá essa ida à casa do outro, dá uma ideia de como é uma dinâmica numa outra casa. Trazer o outro para casa dá uma oportunidade de compartilhar, porque na casa do outro eu vou brincar com aquilo que o outro tem, mas na minha casa ele vai brincar com o que é meu. E aí eu vou aprender a negociar aquilo que eu quero que seja compartilhado e aquilo que eu não quero, porque a criança tem o direito de dizer, olha, esse brinquedo eu não quero que ninguém brinque. Então, você vai orientar para que ela guarde, para que esse brinquedo não esteja à vista, porque aí vai ficar injusto, não é? Aí vai ficar desagradável. O brinquedo está ali, mas não, você não pode pegar. Então, se tem algum brinquedo que você não quer que o seu amigo brinque, guarde. Mas isso também é um aprendizado, né? O que nós vamos colocar aqui para ser de todo mundo? Para que todo mundo possa brincar, para que todo mundo possa pegar. Ajudar a criança maiorzinha a levar em consideração que pode estragar, pode se quebrar e que isso acontece, que isso é parte, né, da vida real de se brincar, de se usar um brinquedo. Eu particularmente defendo a ideia de que você dê à criança brinquedos que ela realmente possa brincar, sabendo que vai arranhar, vai amassar, vai desbotar e que isso faz parte, né? Vai eventualmente perder um pedacinho aqui, um pedacinho ali, isso faz parte. Hoje no consultório eu tive essa experiência. Eu tenho um jogo muito interessante que as crianças gostam muito, é um jogo muito antigo, eu nem sei se ele ainda está à venda, que é o Senha, da Grow. E o meu, ele tá com uma beiradinha quebradinha que dificulta exatamente a colocação da parte que impede que o outro veja a senha que eu fiz. Não é? Que a criança veja a senha que eu fiz, que eu veja a senha que ela fez. E aí eu ensino a adaptar. Então a gente faz assim, ó, a gente não afunda tudo, a gente segura aqui um pouquinho, porque se a gente afundar tudo, depois é difícil de levantar. E aí ele pode cair. Então a gente faz assim e a criança se adapta.
A criança não precisa brincar com coisas perfeitas. Ela precisa brincar com coisas que deem a ela a oportunidade de se adaptar a uma realidade que não é perfeita. Né? Então, essa é uma oportunidade, e é uma coisa simples, é um pedacinho, uma beiradinha que se quebrou. E muitas vezes a gente observa, e eu ouço isso, mas está quebrado, por que você não compra outro? Né? Eu não compro outro porque eu acho que não existe mais, não está à venda, e eu não compro outro porque esse aqui não perdeu a possibilidade de ser usado plenamente, só exige um pouquinho mais de cuidado. E esse é um aprendizado muito legal para as crianças atuais. 3. Considerar, para os pais, né? Considerar sempre o fato de que bajulação, mimos, superproteção reduzem a autoconfiança. Então, ter essa luzinha acesa, piscando, né? Para que você se observe. Eu não estou superprotegendo? Eu não estou bajulando, eu não estou enchendo de mimos. Não é você ter uma relação de prazer, de afeto, de disponibilidade com a criança que traz problema. É você ter uma super proteção, é você não deixar que ela corra nenhum risco, que ela enfrente nenhum desafio. É você sempre colocar que ela está certa na relação com os coleguinhas na escola, com os primos, e que todas as pessoas, todas as crianças têm que ceder para fazer aquilo que ela quer. Isso desprotege. Mas é preciso que você tenha esse alerta para não chegar a esse ponto. Cuidado, pais, né? Cuidado para não estimular a codependência entre pais e filhos. Como é que é essa codependência? É você levar a criança a fazer escolhas, a dizer que gosta de coisas que ela talvez não dissesse só para te agradar. É aquele assim: ah, mas se você fizer isso, a mamãe vai ficar triste. Ah, mas a mamãe queria tanto que você vestisse essa roupa, você fica tão lindo ou tão linda com essa roupa. E de repente aquilo não é o estilo da criança. Então, essa codependência gera dificuldades para que a criança forme critérios próprios que norteiem as suas decisões. Que ela forme opinião própria a respeito das coisas, das coisas típicas da vidinha dela, mas que vão se ampliando à medida que ela vai crescendo. Essa criança que não tem essa oportunidade, ela corre o risco de ficar sempre em dúvida entre o que ela quer e aquilo que os pais prefeririam, ou que os pais gostariam que ela quisesse. Claro, gente, que isso não é para criança de 3 anos, mas a gente tem visto, nós temos visto nos nossos consultórios, crianças já, né, saindo da infância, entrando, começando a puberdade, pré-adolescentes, adolescentes bem jovens, que não têm espaço para se manifestar por causa de uma série de medos que os pais têm. Os medos são absolutamente compreensíveis. Medos nessas questões sexuais, essas questões de gênero que estão em alta. Então, muitos pais têm dito, parece que é uma moda, parece que a criança nem bem saiu da infância, ela tem que escolher, e eu sinto que muitos professores também falam isso comigo, eu sinto que muitos estão pressionados a fazer uma escolha diferente do simples, do homem, mulher, do hétero, porque eles querem se afirmar, porque eles querem dizer que eles são corajosos, e aí eles têm que escolher alguma coisa que talvez não seja real. Então, eu tenho ouvido muito isso, e alguns exemplos, né, são importantes. Então, dizem pra gente que pode ser que isso esteja de fato acontecendo, que eles estejam pressionados a
assumir uma postura, entre aspas, desviante, porque eles querem ser aceitos no grupo como corajosos, como quem enfrenta desafios e preconceitos. Então, as preocupações dos pais são reais, mas o prejuízo de não deixar que o filho expresse as suas opiniões também é muito grande. E aí eu volto a falar do Winnicott, que eu sei que eu já falei N vezes, no capítulo que ele tem sobre a adolescência, no finalzinho do livro, O Brincar é Realidade. E ele fala que o adolescente tem que poder errar. E nós, adultos, temos que ser capazes de nos manter no nosso lugar, sendo aqueles que têm coragem de dizer o que pensam, porque pensam, e de bancar esse lugar de autoridade sem sermos autoritários. Esse capítulo sobre a adolescência é maravilhoso e acho que ele mereceria uma aula, não um vídeo de 20 ou 30 minutos não, mas uma aula mesmo daquelas geminadas de 1h30 para a gente entender a beleza do que o Winnicott fala sobre a adolescência e o papel dos adultos. Também corre-se o risco, de cair no outro extremo. Pais rígidos demais, frios no trato com a criança ou adolescente para torná-lo independente. Como se eu não posso mimar, então eu vou ser um carrasco, eu vou ser muito duro. Eu conheço uma mãe que é mãe de um filho único e não foi por opção. Ela teve outras tentativas, outras gravidezes que não conseguiu ir a termo, ela não conseguiu que fossem a termo, então ela tinha um único filho. E ela falava assim, eu sou um general, porque eu não quero que meu filho fique mimado, eu não quero que meu filho seja um menino cheio de medos, de inseguranças. Eu sou um general. E muitas vezes a gente precisava falar assim, olha, mas o general pode até estar em alguns momentos, mas tem uma hora que ele vai precisar da mãe, que ele precisa de aconchego, que ele precisa de carinho, que ele precisa dessa convivência afetuosa. Não é o carinho que estraga, O que estraga é a superproteção. E por que a superproteção estraga? Porque ela diz para a criança, para o adolescente, que você não confia que ele seja capaz. Então, por isso, a superproteção estraga. Porque ela é uma mensagem que você está mandando, falando assim, eu tenho que fazer por você, porque você não é capaz, você não vai saber, você não vai conseguir. E aí ela estraga. Mas carinho, mimo, mimo de assim, delicadeza, cuidado, afeto, brincadeiras juntos, dormirem todos na mesma cama, pai, mãe, filho, num dia especial, ou acordarem, e irem todos para a mesma cama, ficarem todos na mesma cama, tomarem um café na cama, vendo um filme ou fazendo alguma coisa, isso não estraga ninguém não. Isso favorece o aprendizado do afeto. Isso é importante. Afeto e convivência são imprescindíveis para o desenvolvimento do cérebro. Então, se você não quer formar um filho incapaz, abaixo das capacidades dele, você precisa investir em afeto, em convivência, em contato físico, em vínculo, porque isso é essencial para o desenvolvimento cerebral. Tá aí a neurociência que não me deixa mentir. E último, um pouco de liberdade para que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, busque as próprias soluções nas pequenas desavenças do dia a dia. Então, se o seu filho único levou uns amiguinhos para casa
e tem uma hora lá que dá um atrito. Fica olhando mais de longe, deixa ver como eles vão resolver. Claro que você vai intervir se estiverem se agredindo fisicamente, se, né, mesmo se agredindo verbalmente de maneira, né, que tá pesada, claro que você vai intervir, mas não vai de pronto, porque é a oportunidade que ele tem de aprender a negociar, né? E você, não sei, né, se vocês têm essa experiência, mas crianças brincam muito bem. 2, 4, 5, 6, 3, geralmente, quase 100% das vezes, vira 2 contra 1. E aí é a oportunidade de esse um se articular. Esse um saber se colocar, se afirmar, propor alguma coisa que traga os dois de volta. Essa é uma oportunidade riquíssima. E se você nunca observou, eu vou te pedir que observe. Geralmente, 3 vira 2 contra 1. E aí eu não estou querendo dizer com isso que nunca podem ter 3 crianças brincando, mas que a chance de isso se, né, aparecer, né, disso aparecer na situação é enorme, mas esta chance também é importante para que esse um aprenda a negociar, aprenda a se propor para os outros 2 e a trazê-los de volta, né? Reunir de novo o trio. É uma oportunidade riquíssima. Para concluir, é muito importante que a gente se convença. Um filho único não está fadado a ser um problemático. Ele tem muitas condições para se desenvolver, para ser feliz, para aprender a compartilhar, a conviver com a diferença, a negociar, esperar. Ele tem todas as chances, porque ele tem na vida muitas oportunidades, desde a escolinha lá pequenininho até a faculdade, onde ele vai poder exercitar estas habilidades. E a gente espera, nós psicólogos esperamos que os pais confiem em si como pais e na criança, no filho que vai ser criança, depois pré-adolescente, adolescente, como capazes de prover esse ambiente onde a criança e o adolescente possam se desenvolver de maneira saudável e equilibrada, mesmo sendo filho único, mesmo sendo um filho único com 2 irmãos também filhos únicos.